gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Mensana. Hoje especial, muito especial, duas vezes, com um cachorrinho aqui que não para e também o nosso convidado, Dr. Alexandre de Moraes, que é especialista em defesa do consumidor. Vamos dar boas-vindas ao nosso convidado. Seja muito bem-vindo, Dr. Alexandre. Muito obrigado, Renata. Obrigado à nossa audiência. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês para discutir um assunto tão importante ligado ao direito do consumidor, ligado à saúde das pessoas, ou seja, as bulas impressas, nosso mapa de navegação, nossa carta, a nossa informação na única forma segura de chegar ao paciente consumidor fragilizado, então, que precisa utilizar o medicamento. Com certeza. E o tema, que eu não falei, né? Exige a permanência da bula impressa, porque a Anvisa aprovou a substituição das bulas impressas por bulas digitais. Muito, muito complicado isso, hein, doutor? Poderia falar um pouquinho quais, em alguns casos, quais seriam esses casos enfim? Olha, Renata, é bastante complicada essa situação, bastante preocupante para todos nós. Esse caso deveria ter muito mais repercussão em todos os meios, em todas as mídias. Por quê? O preço da paz é a eterna vigilância, é assim que se diz. Então, nós temos que ser vigilantes com os nossos direitos. Nós temos um sistema no Brasil inovador em relação ao resto do mundo, que se chama Código de Defesa do Consumidor. Ele não é só uma lei, ele é um microsistema cheio de princípios. E um dos princípios basilares é o direito à informação sobre produto ou serviço. E quem é consumidor é todo mundo que adquire um produto ou serviço, inclusive o paciente que adquire medicamentos. Agora, a Anvisa, numa regulação de um projeto, um chamado projeto piloto, que visa dispensar bulas impressas da Caixa dos Medicamentos, ela contraria a consulta pública por ela realizada em março desse ano, onde apontou 90% das pessoas querendo a manutenção da bula impressa, querendo também a bula digital. Ela contraria uma pesquisa do Datafolha, que mostra 84% dos brasileiros pesquisados no Brasil inteiro. E aí, vale aqui o parênteses, não foi uma consulta pública feita por internet, como eles fizeram, que mesmo assim deu 90%. Datafolha foi nas ruas, andou no meio da população, nos pontos de ônibus, entrevistou pessoas, e 84% dessas pessoas querem a manutenção da bula impressa dentro da Caixa dos Medicamentos. Por que isso acontece? Porque existem dificuldades inúmeras de acesso, a começar pela necessidade de você ter um celular, um plano de dados, bateria carregada para poder ver uma bula de medicamentos. Isso é um absurdo. Então, a Anvisa, nesse projeto piloto, essa denominada primeira fase, ela diz que os medicamentos isentos de prescrição vão deixar de possuir a bula, medicamentos distribuídos na rede pública, no artigo 20 da Resolução 885 da Anvisa, ela traz esses casos. Em embalagens de amostra grátis, como se a amostra grátis fosse menos perigosa, menos importante. Tirar uma bula impressa de uma amostra grátis é uma temeridade, já vou dar exemplos práticos disso. Aí remédios com destinação a estabelecimentos de saúde, exceto farmácias e drogarias. Então, medicamento distribuído em hospital, né? Por destinação governamental, acondicionar embalagens que contêm as marcas governamentais próprias do Ministério da Saúde. Você imagina medicamentos do grupo Z, como diazepam, sem bula impressa. Não, mas vai ter uma receita do médico. Será que o paciente vai encontrar na hora? Hoje a bula vem dobrada, condicionada dentro da caixa, ela é didática. Enfim, nós achamos isso uma temeridade, além do que entendemos que a Anvisa está exagerando na sua função, que era para ser meramente regulatória. Ela está, inclusive, legislando em alguma medida. Outros medicamentos também que a Anvisa prevê que não terão a bula impressa são aqueles isentos de prescrição acondicionados em embalagens múltiplas. Nada é feito para facilitar, é tudo feito para complicar. Mas esse medicamento é aquele distribuído também na rede pública, que se abre a caixa e tem 20 embalagens. Nós já vimos, já estamos vindo há anos recebendo denúncias do Brasil inteiro de pessoas que vão a farmácias públicas, de postos de saúde, e não ganhavam a bula. Só ganhava uma cartelinha de medicamento, às vezes com elástico em volta. Ou seja, o paciente que se vire, se ele se confundir, tiver um acidente de consumo, problema é dele. Agora, Renata e a nossa audiência, sabe o que mais dói?
assistir, ouvir frases do tipo: o mundo inteiro está dispensando. Não é verdadeira essa Não frase. é O verdade. mundo inteiro, o mundo inteiro quer dispensa do papel para salvar a Amazônia, a natureza. Também não é verdade essa conversa. A celulose que produz a bula de papel é feita pela maior produtora do mundo, que é a Suzano, premiada internacionalmente, e só planta florestas de manejo para a produção de celulose em áreas degradadas, recuperando a ordem de 10 a 20% ao ano dessas áreas. Então, isso é uma inconsequência, alterar os fatos, alterar a verdade para as pessoas. O outro argumento que se utiliza é o seguinte: mas a Anvisa tem que tirar a bula de papel porque vai ter desconto no medicamento, que é o preço da bula. E atenção, Renata, e Ah, o atenção, valor nossa da audiência. bula. O valor da bula. Vamos ao valor de desconto. 0,04 centavos. Ah, Então é. são 4 centavos, são 40 centavos, para alguém achar que é muito dinheiro. São 4 4 centavos. centavos a bula do genérico e 6 centavos a bula Bula do do- medicamento de referência. Uhum. Então, isto é uma conversa sem pé nem cabeça. Outro ponto, que é o terceiro e último ponto, que embasou a criação dessa lei absurda, que tira o Uhum. seu direito, o meu direito, o nosso direito. Outro ponto é a modernidade. Não, mas nós vamos modernizar. Vamos modernizar como? Não, porque na pandemia, cardápio de restaurante, você olhava no QR Code. Você ia com o seu celular e via o cardápio. Pois é, na pandemia, né? Depois chegou-se à conclusão que isso é uma temeridade, que isso dificultou o acesso das pessoas a um simples cardápio. Estados como o Espírito Santo, Minas Gerais, já voltaram atrás, já instituíram lei que diz que tem que ter cardápio impresso, sem falar na quantidade de golpes eletrônicos de pessoas mal intencionadas que implantam QR Codes em cima dos QR Codes de restaurantes de grandes áreas, tem muita mesa, eles vão lá, colocam o deles, e aquilo ali é um espião que carrega para o celular, para o dispositivo da pessoa. A partir dali, coloca Trojan, coloca vírus dentro dos celulares. Dentro. Então, então nos parece, o último ponto que chama atenção é a contrariedade da Anvisa, a contradição em si. Em 2021, quando nós detectamos a criação desta lei, que redundou na lei das bulas digitais, a 14.338 de 2000, de maio de 22, nós procuramos a Anvisa quando era um projeto de lei, e a Anvisa soltou uma nota pública contrária a essa lei. De repente, a Anvisa mudou de posição. E aí não se consegue perceber ali dentro se essa opinião é técnica ou é política, ou é de Uhum. diretoria, que é o que nos parece. Cancelamentos de reuniões colegiadas, reuniões colegiadas feitas contrariando orientações do Ministério Público Federal, das entidades de defesa do consumidor mais importantes desse país, IDEC, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, 9 PROCONs do Brasil inteiro, inclusive com destaque ao estado do Piauí, onde a função do PROCON é exercida pelo Ministério Público Estadual. Todos eles recomendaram à Anvisa que não fizesse essa regulação da forma que está. Até Uhum. porque, Renato, tem um detalhe muito importante aqui. A gente está tratando da Lei 14.338 de 22, artigo Uhum. 3º, parágrafos 4º e 5º. Agora veja, por uma questão de lógica, ninguém precisa ser especialista em lei para entender o que eu vou falar aqui. O parágrafo ou o artigo que antecede, ele é mais importante que o seguinte. Então, por Uhum. exemplo, um artigo começa com uma coisa chamada caput, cabeça, dizendo a norma. E os parágrafos vêm explicando como cumprir aquela norma. O parágrafo 5º dessa lei diz que a Anvisa vai poder escolher qual modalidade de bula vai ter em cada medicamento. Só que o parágrafo 4º, o anterior, portanto, tinha dito que a referência para a bula digital é a bula impressa. Então a pergunta é a seguinte: qual bula obrigatória? Naturalmente, por uma interpretação sistemática da lei, a bula obrigatória A é bula impressa. impressa. A bula digital, ela é para ser a cópia da impressa, e eles estão, por isso que eu digo Exato. que eles estão legislando, eles viraram o sistema de ponta cabeça por interesses, que eu Uhum. nem quero dizer quais são os interesses que todos sabem aqui, isso aqui é Uhum. meramente interesse financeiro, isso aqui é uma sensibilização em cima de um interesse econômico, isso aqui não é em defesa do consumidor. Portanto, as propagandas massivas que vemos de medicamentos, nós já vimos donos de laboratório na televisão antecipando tendência regulatória da Anvisa, mostrando caixinha de medicamento, não dá para ler nada. Dizendo, de hoje em diante vai ser assim, ó, você pega seu celular, lê aqui ó, e acabou. Em que país essa gente vive?
Vive do Uhum. mesmo que o nosso? Eu duvido. Tendo a discordar. Porque o país que nós vivemos possui 220 milhões de habitantes, possui mais de 30 milhões de pessoas sem acesso à internet. Portanto, o país que vivemos é diferente dessa gente que antecipa a tendência regulatória, que vai em horário nobre do maior canal de TV do país falar como vai ser de agora em diante a caixa do medicamento ou a instrução de uso que só é garantida pela bula impressa. Então, Uhum. Renata, me perdoa me alongar na resposta à tua pergunta, mas é disso que tratamos. É isso que eu ia falar, né? Desses 30 milhões de pessoas que não têm acesso, os idosos com dificuldade, como é que fica? Como é que Nós temos fica os os idosos? idosos, E nós temos o percentual maior ainda, Renata, de não letrados. Sabe, não não letrado? letrados, E- É, exatamente. aí não é idoso também, é gente de 40 anos que não consegue pegar Sim, esse celular aqui e se sim, entender com ele, se entender com o QR verdade. Code e tudo mais, né? Tem muita Infelizmente gente é nessa situação. realidade, infelizmente uma realidade. É, Por que não é, melhorar? Que é uma coisa que dá certo, é uma coisa que temos direito. Por que não melhorar? Pode aumentar as letras, colocar para claro, que serve algumas reações, porque tem algumas bulas também que são um exagero, vira até um e-book. Agora, por que é, não melhorar? Por que tirar, em vez de melhorar? Isso vai causar, eu acho que, além do QR Code que o senhor falou na pandemia, que os restaurantes faziam isso, ainda acontece quando a gente vai em alguns lugares, eles conseguem falsificar QR Code. sim, E aí, como é que perfeitamente. ficaria isso também, né? Mas olha, Então, para a gente for pesar, é muito, muito complicado essa bula digital. sim, sim, Renata, esse movimento não é mundial, ao contrário do que falsamente foi afirmado por diretores da agência em reuniões, nas duas últimas que eu participei. Nas duas, inclusive, foram contrariados pelo diretor-presidente da Visa, que observou, não vi nenhum país aí com essa tendência de tirar a bula impressa, e aqui no Brasil, Nenhum simplesmente, país. nenhum país do tamanho da dimensão do Brasil, os exercícios que existem envolve um país do leste europeu que cabe em Santo Amaro aqui, quanto muito, né? Se é que dá um Uhum. Santo Amaro, né? Um bairro. E você quer regular. Esse projeto piloto hoje, Renata, para resumir para as pessoas o que ele significa, o que ele seria como você pegar a piscina da sua casa, cuidar da água, sabe? Para passar cloro, cuidar das condições da água, e depois, a partir desse experimento, dizer, agora eu vou limpar o oceano. Agora eu vou aplicar o mesmo método no oceano. Por quê? Porque as pesquisas, como o Datafolha, como a própria consulta pública da Anvisa, apontam que o consumidor brasileiro é contrário à retirada de direitos. Você quer fazer uma política inteligente, justa e de acordo com a nossa Constituição? Você então coloca a bula digital em todos os medicamentos, mas coloca junto com a impressa. Uhum. Nós temos aqui um dado também muito interessante, Renata, me permita citar, que diz Sim. respeito ao plano de dados do celular pré-pago. E muita gente utiliza. Cerca Hum, de quase 30% das pessoas não chega ao 30º dia, ao próximo pagamento do seu salário. hum, Ele acaba em torno de 21 a 23 dias o plano de dados. Muito bem. Acessar hum. a bula digital demanda investimento. Sim, não existe internet de graça. Quem é aqui, quem está nos ouvindo, que vai me dizer que tem internet grátis? Quem vai me dizer? Não existe internet grátis. Você tem que ter um aparelho, você tem que ter um plano de dados, você tem que entrar no Wi-Fi. Você pode estar em algum lugar e pedir ali, mas você vai usar isso para ler o medicamento? Para ler a bula do medicamento? Aquela mãe que Uhum. está com o filho passando mal 2 da manhã, as mães de crianças especiais, que a qualquer momento tem que consultar. Eu criei 2 filhos, eu sei como é, tá de madrugada, aquela choradeira, aquele pânico em casa, às vezes não tem luz, né? Mas você consegue acender uma vela, abrir uma caixinha e ler a bula, né? Para lembrar se é um, se são dois, né? Sem falar no importante, esse fim de semana nós tivemos um reporte lamentável de uma consumidora que não teve acesso à bula e se confundiu. Ao invés de tomar um quarto do comprimido que tinha que fracionar, tomou 4 comprimidos. Ela Meu passou muito Deus. mal, ficou 3 dias dormindo. Poderia Dormindo. ter morrido. É com isso que nós estamos lidando, que a Anvisa não está ouvindo. Felizmente, as maiores entidades desse país estão atentas a isso. Nós esperamos que movam ações. Nós compusemos, montamos um movimento que se chama Exige a Bula.
na defesa dos certo? consumidores. Nasceu neste escritório de advocacia aqui na Grande São Paulo, que é o meu escritório. E daqui É, eu saí, Renata, de trás da mesa e fui caminhar, eu fui visitar quem faz a celulose, quem faz o papel, como é reciclado esse papel, 100% reciclado a bula. Fui visitar as entidades de defesa do consumidor, os sindicatos dos trabalhadores da indústria de bulas, fui conhecer quem imprime bula, fui saber por quanto puxa, vende, fui na Associação Brasileira de Indústrias Gráficas, porque advogado, assim como jornalista, antes de tudo tem que ser curioso, tem que tem- saber do que está falando, né? levantar todo. Aham, Tem que levantar. Tem que levantar. O trabalho de aham, vocês no jornalismo é fundamental por isso. A sim. gente recebe a informação em tempos agora de interesses econômicos, né? Que certos canais não divulgam certas notícias porque tem patrocínio do outro lado. Mas nesses tempos, eu ainda acredito que existe o jornalismo responsável com a saúde da população, das pessoas, Uhum. o ser humano acima de tudo, antes do capital. E o que nós estamos vivendo aqui nessa situação de regulação da Anvisa, infelizmente, pela agência reguladora, que deveria defender o consumidor, é colocar acima interesses menores do que o do consumidor. Não defende o cidadão brasileiro. E é geral. A reclamação é pertinente. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acabou há 2 ou 3 semanas de reclamar disso. Chegou a dizer: será que um parente de alguém da Anvisa vai ficar doente, vai precisar do remédio, daí eles vão aprovar com agilidade? A Anvisa se defendeu dizendo que não tinha pessoal. O presidente fez um discurso corporativista, para ser mais específico, dizendo que ele está avisando desde o início que ele precisa de pessoal. Pois é, mas para regular a bula, está regulando a jato. Uma lei que o artigo Que diz a coisa. Anvisa poderá dispensar, ele entendeu como deverá, e eles estão regulando a jato. Eles se orgulharam de dizer numa reunião que o Brasil vai ser referência para o mundo. Que referência com essa quantidade de analfabeto digital que nós temos? Como nós queremos esse título de referência para o mundo? Olha, Renata, seria como, outro exemplo bom para a nossa audiência. Atenção. Imagina uma lei obrigando hoje todo mundo a usar carro elétrico. Como iria funcionar no Brasil? Nossa. Tem tomada em todo canto para carregar o carro elétrico? Tem posto para parar? Todo mundo que está comprando carro elétrico vem reclamando. A gente tem essas notícias na área de defesa do consumidor. Ah, me prometeram uma autonomia de 500. Aí eu andei 200. Fui reclamar, me disseram, não, mas é velocidade. Isso é Brasil. Agora, enquanto você está falando de carro, de deslocamento, de brinquedos, de TV, de carregador de celular, não, tem que tirar da caixinha, tem que deixar na caixinha, vamos fazer uma lei, vamos discutir. Enquanto está falando de tudo isso, aparentemente a saúde, a vida do usuário, do consumidor não está em risco. Agora, aqui, a gente está falando, para você ter uma ideia, e atenção, medicamento do grupo Z, tais como diazepam, sendo distribuído na farmácia pública, em postos de saúde, sem bula impressa. Meu Olha a Deus. gravidade disso, Renata. É Desde disso que nós quando estamos falando. isso? Desde É quando está disso que nós acontecendo falamos. isso? E a Anvisa tem a coragem de chamar de projeto piloto, ou seja, eu vou te colocar em risco o consumidor e vou dizer que é um projeto piloto. Se alguém morrer, daí a gente revê. Ou como eu ouvi lá na reunião da Anvisa, não tem É nada muito. escrito na pedra, mas não era nem para ter escrito na areia. Isso não era para suportar uma onda leve do mar, uma regulação desse tipo. Essa regulação é vergonhosa, é uma afronta à nossa Constituição Federal, ao nosso Código de Defesa do Consumidor, que é exemplo para o mundo. Desde 1990, nós temos lei nesse país, e leis bem feitas. Agora, nós temos também um bando de gente querendo desmontar as garantias dos consumidores, as garantias constitucionais. Isto passa por direitos humanos, por direito à vida. Você vai dizer, não, só quem tiver isso aqui vai ler a bula. E aí depois falam assim, não, mas quem pedir vai ter. Aí você faz a segunda pergunta, quem pedir vai ter acesso? Quem pedir bula vai ter. E como vai ser? Ah, não sei, mas vai ter. Você está percebendo? Uhum, Sabe, na minha infância, os idosos lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, falavam, ninguém nasce de véspera. Né? Por que uhum. essa pressa regulatória? A que Por quê? interesse você quer contemplar regulando isso tão rapidamente, sem ter estrutura? Ninguém disse se a bula vai estar atrás do balcão, se vai ter que ter uma impressora com jato de tinta, vai cair no colo do dono da farmácia. As associações de farmácia estão se posicionando. O Conselho Regional de Farmácia, sobretudo de São Paulo, tem se posicionado. O federal também. Então, da onde vai sair a bula? Da onde? Uhum. Enquanto isso, os laboratórios vêm, eu não preciso mais ter gasto com a bula. Gasto? Gasto. 4 centavos para trazer uma bula é gasto.
É isso? É assim que você encara gasto? Você encara tudo como custo? Então, nós estamos vivendo, Renata, uma distopia, um negacionismo da condição humana. Nós Uhum. estamos vivendo um negacionismo civilizatório, porque é de uma incompetência você colocar um medicamento na mão de alguém sem instrução de uso. Uhum. Isso é coisa de gente incompetente. Quem diz isso não sou eu. Quem disse isso foi o ex-ministro Mandetta, foi ministro da Saúde deste país, numa das comissões que nós participamos juntos em Brasília. Nós já tivemos em duas audiências públicas, na Comissão da Saúde e na Comissão de Proteção e Defesa do Consumidor. E aqui eu homenageio lá o doutor Francisco, da Comissão da Saúde, o deputado Raymond, da Comissão de Proteção à Pessoa Idosa, do PT do Rio de Janeiro, que são pessoas preocupadas. E tantos outros, deputado Paulão, na Comissão de Defesa do Consumidor, para onde o projeto vai agora, e estrategicamente houve um pedido de vistas lá para passar na Comissão de Assuntos Econômicos, dizendo que envolve custo de medicamentos. Então, nós precisamos discutir o tema. São entraves que o sistema vai colocando à frente dos movimentos populares e de defesa do consumidor para que demore, para que eles consigam implementar esse projeto piloto que é absurdo. É Uhum. isso que vem acontecendo. Em Brasília, eu falava aqui de comissões, e é bom eu contextualizar, porque há um projeto de lei para acabar com essa bagunça que a Anvisa está fazendo, para tirar dela a competência para dizer que medicamento vai ter um tipo de bula. Porque isso não faz sentido nenhum, Renata. Perceba, vamos fazer um paralelo. Você imagina o sujeito que pilota uma motocicleta. As obrigações dele, básicas, usar capacete e respeitar a velocidade da via. Claro, além de usar calçado adequado e tal. Mas é isso, basicamente. Agora, você imagina vir o Denatran, ou uma agência reguladora de trânsito, e dizer assim, ó, a partir de agora eu vou escolher se usa capacete ou se respeita a placa. Você Uhum. imagina isso acontecer? Isso não vai acontecer. Que todo mundo vai dizer para você estar seguro, você vai usar capacete e você vai respeitar a placa de velocidade. Agora, no caso do medicamento, não. Veio uma lei, um artigo completamente fora de contexto, feito no contexto da pandemia, cuja votação foi remota e ainda por cima foi emenda de plenário, que ninguém tomou conhecimento. Os deputados dizem assim: eu achei que eram as duas. Mas não, lá está escrito que a Anvisa poderá escolher uma modalidade de bula para certos medicamentos. E aí, na sequência, a Anvisa entende como deverá estar regulando isso em cima contra a vontade popular, contra a vontade da própria consulta pública que fizeram. Você percebe como está Uhum. muito evidente o interesse econômico que tem Tá muito. envolvido nisso aqui? Uhum. Está muito evidente. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Atenção, quem está nos ouvindo, quem está assistindo esse importante canal, se ligue nos seus direitos. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Isso aqui não é um advogado doido falando, não. Tem um monte de parlamentar, tem mais parlamentar honesto em Brasília e trabalhador do que o contrário. E os honestos, os trabalhadores comprometidos com seus eleitores, estão votando, assinando projetos de lei para arrumar essa bagunça, que a Anvisa estrategicamente está aproveitando para tirar o seu direito e o meu direito. É isso que está acontecendo. É uma retirada de direitos que nós não vamos admitir. Nenhum de nós vai admitir isso. Perdoem Estou com aqui vocês. perdoem a minha envergadura aqui nesse assunto, mas é complicado. Ninguém tem sangue de barata para ouvir tanta bobagem como a gente vem ouvindo do lado do outro setor, de associações de laboratórios. Chega a dizer, não, mas tem 11 milhões de analfabetos que não lê mesmo. Então é melhor ouvir, mas eu acho que é melhor ouvir, eu acho que é bom ouvir, eu acho que tem que ter a bula digital, ponto. Nós nunca lutamos contra a bula digital. Agora, por que que eles acham que não tem que ter impressa? Uhum. Eu quero ver eles olhar na cara de alguém, como disse o ex-ministro Mandetta, vamos olhar na cara dos nossos netos depois e vamos admitir como nós somos idiotas com essa medida. Isso é o ministro Mandetta, é o presidente do PROCON de São Paulo, foi o deputado Vicentinho falando pelos trabalhadores de uma indústria extremamente responsável de bula de medicamentos, foi a jornalista Isabela Camargo, que também se manifestou num fórum de saúde da Bandeirantes. Ela chegou a trazer, Renata, foi muito curioso, trouxe uma caixa de ovo e pediu para o ministro ler o que estava escrito. Sabe o que estava escrito na caixa de ovo? Contém Uhum. ovo. Estava escrito assim, alérgicos, contém ovo. Ela disse, para uma caixa de ovo eu dou instrução. Para um medicamento eu não vou dar nada, eu vou dar um QR Code e se vira aí. Você imagina quando eu tiver. Agora uma Que pergunta, Renato, uma loucura, reflexão senhor. aqui. É, Que eu tenho uma absurdo. reflexão boa aqui para a gente fazer juntos, aqui a nossa audiência também.
foi uma pergunta que me foi feita por uma pessoa que fabrica medicamentos, né? Nem todo laboratório é gigante, tal, etc. Uhum. Dono de helicóptero, ostentação. Não, influenciador, não. Antecipa a tendência regulatória na TV, nem todo laboratório é assim. Mas um certo laboratório pequeno me perguntou o seguinte: escuta, eu vou entregar o medicamento sem bula, não preciso mais comprar bula. E se tiver um uso errado, o que vai acontecer comigo? Me disseram que eu estou livre. Eu falei, não está livre, não. Que o Código de Defesa do Consumidor iguala a todos a cadeia de consumo, ao fabricante, o fornecedor, o dispensador, aí, a farmácia que vendeu o medicamento, que tem lucro também na atividade, e inclusive o prescritor, inclusive o médico. O médico também é responsável por um erro, um acidente de consumo. E isso não foi mudado. Isto não foi mudado. O poder econômico pode muito, mas não pode tudo. O Código de Defesa do Consumidor não foi mudado, os entendimentos jurisprudenciais não foram mudados. Tem dois acórdãos do Superior Tribunal de Justiça muito relevantes sobre isso, né? Que condenaram laboratórios de medicamento, mesmo com aquela cláusula na bula impressa escrito: olha, esse medicamento está em fase de testes, tá? Ele pode incluir efeitos inesperados, tais como, mas não limitados a morte, invalidez, perda de utilização, membro, ou inutilização de membro, sentido ou função. Vem essas cláusulas abertas, entende, Renato? Que está escrito Uhum. ali que se alguém tomar aquele negócio lá e morrer, eles vão dizer, ah, não, mas estava escrito. O Superior Tribunal de Justiça falou, não, 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 não. Calma aí. O medicamento está em fase de teste? Tá. Mas ele está sendo dado de graça ou está sendo vendido? Ah, está sendo vendido. Portanto, o paciente que está tendo esse remédio prescrito está participando na prática da sua pesquisa, para ver quantos morrem, quantos não morrem, ou quantos fazem efeito benéfico. Ninguém lança, não estou demonizando o laboratório, ninguém lança medicamento para matar os outros. Mas, havendo efeito adverso, a pergunta é: o laboratório responde ou não responde? E a resposta é: responde. O Superior Tribunal de Justiça se posicionou, condenou o laboratório a pagar uma questão de invalidez permanente, pagar uma pensão, e no outro caso de morte, a pagar uma indenização. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor é um sistema dentro da nossa lei constitucional, busca validade e fundamento de existência na Constituição Federal de 88, e ele diz que o consumidor é o hipossuficiente. É a parte fraca, Renato. Como é que você vai dizer assim, ó, tô vendendo um remédio, tá? Tá no mercado, está caro. É sempre disputa preço, assim, medicamento caro mesmo. Agora, se você morrer, tá escrito aqui que você pode morrer, tá? Não, gente, a vida não funciona assim. O risco da atividade é seu, o lucro vai ser seu. O lucro vai ser seu laboratório, então você tem que indenizar sim um acidente de consumo, porque é risco da atividade. E aí, respondendo à pergunta me foi feita pelo fabricante de medicamento, eu falei, você vai sim entrar na cadeia de responsabilidade, porque todos são solidários perante o consumidor. Então, ou nós acreditamos nisso, Renata, ou nós não acreditamos. Ou temos lei, ou não temos. Nesta eleição municipal, que é a Tá eleição mais complicado. importante do país é a municipal, 30% de deputados federais estão concorrendo nas suas regiões. A minha orientação para as pessoas é cobrar, sim, os seus direitos, é falar com o deputado, escute a bula de medicamento. Eu vou ficar sem bula? Quer dizer, eu vou pagar e não vou ter bula, vou ter que achar plano de dados para eu ler a bula do meu medicamento? A minha recomendação para as pessoas é que cobrem, sim, os seus parlamentares, porque aqueles dignos, que no meu entender são a maioria lá, grande parte, vão olhar no olho do eleitor, consumidor, e vão dizer: eu estou do seu lado, eu estou apoiando. Nós estamos vendo já na Comissão de Defesa do Consumidor que o projeto vai passar quem está do lado do consumidor e quem não está. Nós já estamos vendo, já estamos tendo noção disso. Para Uhum. passar um projeto para alterar esse absurdo, essa distopia que representa a lei das bulas digitais hoje. Perfeito. Nossa, excelente, excelente. Tudo que foi falado, tudo que está sendo mostrado e esclarecido. Eu vou divulgar bastante, vou fazer alguns cortes, muito importante seu alerta, para as pessoas, infelizmente chegou ao fim, mas para as pessoas te acharem, doutor, nas redes sociais, quem tiver alguma dúvida, como é que faz? Pode procurar o nosso @exijabula. Eu já Exija. digo exijabula que é mais fácil. Ali vai ver o meu arroba também, Alexandre Moraes. E se juntem a nós, nos reportem acidentes de consumo. É um apelo que eu faço a todos.
quando você quase tomou remédio errado, quando você não tomou, o que que evitou, como foi, qual é a sua relação com a bula. Muita gente diz assim, se lê bula não toma, isso tudo é meme, sabe? Coisa, porque quando Uhum. ficar sem a bula, aí o sujeito vai ver, se acha que com a bula ele não lê, quando ele não tiver, eu quero ver o que ele vai fazer. Quando ele não tiver fonte de informação, quando ele não tiver um celular e tiver na frente dois vidrinhos, isso eu passei, tá? Duas Uhum. amostras grátis ainda. Eu sou daqueles. Ganhei o medicamento, amostra grátis, eu comprei. Tomei até ficar bom, eu paro de tomar, eu jogo na gaveta. Aí eu abri outro dia, peguei um negócio que eu tinha sometido a fazer serviço doméstico, né? Tava serrando madeira, voou uma madeira no olho. Eu fui lá pegar o colírio rapidão na gaveta. Daí eu abri, peguei. Quando eu apontei, né, que é um processo para usar o colírio, armei a munição, apontei. Quando eu fui pingar, eu olhei o bico do colírio. Eu falei, mas tá diferente esse bico aqui. Eu dei uma paradinha ali e eu não sabia o que era. E aí eu abri a caixinha, com a bula dobradinha. Era um remédio para otite, um Olha, remédio para ouvido, não para olho. Então, não, bravo. por pouco eu não causei um prejuízo, né, Que grande. E perigo, aí eu vi que é? eu não tinha. Sim, É, sim, mesmo, aí mesmo eu vi porque que eu não tinha remédio colírio e tive que comprar. para os olhos, ele tem que ser específico para os olhos. Agora, para o Pois é. nariz, para o ouvido, você até consegue, se você pingar, pode ser ouvir dizer que não causa tantos danos, mas o contrário, então realmente a gente tem que exigir bula, sim, continuar a melhoria, né, a melhoria das bulas. Claro. Eu Pois acho é, que tem que Renata. surgir esse movimento da melhoria das bulas, porque aquelas letras, aliás, em tudo, não só em bula, como você compra, o que você compra agora vem escrito, é tão pequenininho os seus produtos nas prateleiras, você vai ler, eu quero ler o que eu vou consumir, o que está aqui que eu estou consumindo. Você não consegue enxergar, nem com óculos de aumento de 1 grau, Não, 2 graus, você consegue não. enxergar. Tão desastre, estão dificultando muito para, eu acho que para tirarem tudo de uma vez, sei lá. É, quando se discute, eu volto a dizer, quando se discute este equipamento, um carregador de celular, se vai vir junto, se não vai, se o consumidor vai ter, que outro dia eu ouvi uma tese assim, não, mas o mercado regula tudo. Laboratório que faz bolo, laboratório que não faz bolo. Eu falei, gente, para. Não vai ter, ninguém vai morrer se ganhar ou se não ganhar isso aqui queimar, se tiver ou não tiver. Agora, se tomar o medicamento incorretamente, vai morrer sim, Sim. vai morrer. Vai ter acidente com óbito, sim. E vai ser de gente menos favorecida. Gente que não tem para quem gritar os seus direitos, para quem lhe defender. Vai ser esse tipo de pessoa. E Vai uma ser vida classe que D e se E, vá, sim. e uma vida que se vá não tem preço. Gente, não tem Não tem preço. como. Não É tem... impossível. Olha, para mim, hoje, Renata, esse debate da bula impressa, bula digital, eu, sinceramente, cada vez que eu reflito à noite, antes de dormir, cada um tem a sua fé, faz suas orações, sua meditação, eu fico pensando, eu tô no meio de um debate não civilizatório. Eu estou num Uhum. debate com a barbárie, com a barbárie. Eu estou É. enxergando o pessoal do outro lado, a gente sempre respeita a arte da advocacia, é a da argumentação, mas eu estou debatendo com gente com o tacape na mão. Estou debatendo com gente ignorante. E eles se dizem modernos. Nós, Uhum. os atrasados que defendem o papel, não estou defendendo o papel, estou defendendo uma modalidade de formação que, por enquanto, e por alguns anos, uns 30 anos, vai ser muito necessária ainda. Depois, sim, nós vamos chegar num ponto que, sei lá, você vai andar pela rua, tem uma nuvem, um drone te seguindo, lendo a bula. Sei lá o que vai ter. Vai vir modernidade. A bula É, digital já é uma tá aí modernidade. já. Não, né? Mas, É. gente, quem é contrário à bula digital? Só quem é idiota. Nós não somos contrários. Me desculpa falar assim. É um idiota que vai ser contra a bula digital e ninguém aqui é idiota. Agora, quem é contrário à bula impressa, eu digo, é um desonesto intelectual. É um Uhum. extremo desonesto intelectual. É alguém que Intelectual. só está de olho no lucro da operação. É alguém que está servindo a interesses de capital. Que só enxerga isso, não enxerga a É, dignidade da isso, pessoa humana. infelizmente, isso vem crescendo desde 2020. Enfim, eu Vem, não posso falar. vem. O mundo inteiro tem um movimento, mas enquanto a advocacia existir, o jornalismo sério existir, nós vamos ser balizas, não passarão. Essas Precisamos. excrescências não vão poder passar. Nós vamos defender, sim, as pessoas. Eu tenho obrigação, eu Obrigada, fiz um viu? juramento há mais de 20 anos, os jornalistas fazem juramentos também, e nós somos, sim, a fronteira, a resistência, Na para defender resistência. esse tipo de questão, para não deixar que a comunidade seja passada para trás, que os mais pobres fiquem na mão
Porque vai reclamar com quem? Depois que morreu, morreu. Depois que virou um vegetal, como pessoas estão se tornando dentro de hospitais. Você tem um caso lá no Rio Grande do Sul, lá na minha terra, era para tomar 4 comprimidos, a moça ministrou 20. Quem é que está punido até agora? Que é o que menos importa nessas alturas. Está punido é o auxiliar de enfermagem, né? Médico, enfermeiro, não. Auxiliar de enfermagem. Né? Não é quem tem curso superior, né? Uhum. E a pessoa? A pessoa está um vegetal, está em coma, está lá. Porque ministraram o medicamento errado dentro do hospital. Alexandre, uma bula podia ser salvo? Quem sou eu para dizer isso? Sou ninguém. Mas eu sei que eu, como acompanhante de amigos, amigas, de parentes, familiares, eu chego no hospital e olho o prontuário. E se eu tiver isso e dúvida, eu quero ler a bula. Eu quero ler a bula. Está dando o quê? Está dando Buscopan? Bom, já sei o que é Buscopan. Não, mas deu não sei o que aqui. Ah, é equivalente. Deixa eu ler a bula. Porque eu sei o que é que o meu filho tem, o que é que o meu amigo, minha amiga tem de alergia. A gente às vezes sabe, né? Pô, fulano não pode Uhum. tomar aspirina. A gente sabe. Tem gente que se tomar aspirina, Renata, morre, vai a óbito, Né? fecha a garganta e Uhum. morre. Como é que não vai ter bula? Ah, você quer bula na aspirina? Lógico que eu quero. Lógico, Paracetamol, os remédios que mais matam. lógico. Imagina sem Gente, isso é bula. medicamento. É medicamento, sempre teve bula. Você que não pedia. E a Anvisa, hoje tão preocupada em tirar as bulas impressas, ela nunca fez o letramento da população. Ela nunca fiscalizou os lugares que não entregavam a bula. Nós ouvimos em audiência pública gente de hospital dizendo: ah, vem um monte de bula e joga fora. Falei: cadê a Anvisa? Cadê a Anvisa numa hora dessas? Cadê a Uhum. fiscalização? Né? Então é isso, Sim. Renata. Fica aqui o meu apelo. Procurem um @exijabula. Procurem tudo. Tem no YouTube, no Instagram, no Facebook. Entre em contato com a gente. O meu usuário está lá, Alexandre Moraes, com IS no final. O nome é parecido com o do ministro, espero que não esqueça. E, e nos reportem, nos falem as coisas. Nos reportem os acidentes de consumo. Fico Isso, totalmente à pessoal. disposição. Te Aí, agradeço mais gente, uma ó, vez. eu que agradeço. A gente precisa muito de profissionais como o senhor. O senhor traga mais pessoas boas aí para o teu lado. Muita força, viu? Desejo Muito muita obrigado. força, muito sucesso. Conte comigo, que eu puder, né, estar colaborando. E o pessoal, eu vou pedir para que vocês sigam a página Exija a Bula, porque é muito importante, caso vocês tenham alguma reação ou conheçam alguém que venha a ter, principalmente as pessoas que não têm acesso às redes sociais, os idosos, etc e tal, tudo que foi falado aqui, o doutor Alexandre falou muito bem durante todo o programa, então a gente pede que vocês sigam a página para que vocês também fiquem mais informados e vão acompanhando o trabalho do doutor Alexandre também, que ele vai ter um sucesso tremendo, assim, eu desejo. Obrigada, Que viu, assim doutor seja. Alexandre? Obrigado. Obrigado e um grande abraço a todos. Um abraço, pessoal. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.